A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Nós vamos falar hoje sobre as obrigações dos jovens na igreja. Aí os mais velhos já ficou tudo feliz, né? Oba, hoje não é comigo. É com você sim. Né? Da outra vez eu falei sobre obrigações dos idosos na igreja. Hoje nós vamos falar sobre a obrigação dos jovens na igreja. Tito capítulo 2, verso 6 até o verso 8. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor em reverência a Ele. Amém? A partir do verso 6 diz assim o livro de Tito: "Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito." Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque já tivemos o privilégio de louvar e adorar ao Seu nome. Que agora o Senhor possa abrir nossas mentes e nossos corações para aprendermos da Tua palavra. E que eu não vá além daquilo que a Tua própria palavra nos ensina. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A obrigação dos jovens na igreja. Jovem! O jovem cristão é a força da igreja. A força da igreja está na juventude dela. Mas, para termos uma juventude sadia, nós precisamos também ter cristãos sadios. Paulo começa mostrando a Tito, aqui neste capítulo, qual que deveria ser o proceder do cristão, começando dos mais velhos para os mais novos. Ele começa justamente dos mais velhos, porque os mais velhos precisam ser exemplos para os mais novos. Aqueles que têm uma idade mais baixa, eles estão olhando para as pessoas mais velhas e vendo nessas pessoas um exemplo que eles também vão seguir. Nós vemos as crianças, os nossos filhos, aqueles que já têm filhos, muitas vezes imitando a nós mesmos, não é? Nós temos algumas coisas, ou falamos, ou que agimos, e eles vão lá e parece que é nosso filho, não é? E faz igualzinho a gente. Mas é isso. As crianças, os mais novos, eles sempre vão seguir os exemplos dos mais velhos. E Paulo começa colocando a Tito aqui como ele deveria ser um padrão. Tito deveria ser um padrão pessoalmente de prática de boas obras. Tito deveria ser esse padrão porque era ele que estava ensinando aqueles irmãos da igreja de Creta. E não há melhor maneira de uma lição ser aprendida quando ela é vista sendo feita por outro. O exemplo é a maior lição que alguém pode receber em vida. Não existe maior lição que uma pessoa possa aprender do que o exemplo que outro dá a ele. Isso é fato, isso é realidade. Jesus mesmo ensinou dessa forma, usando de exemplos, sendo ele também um exemplo. Então nós não podemos perder em vista que os mais novos, eles sempre vão seguir o exemplo dos mais velhos. Agora, é interessante como os mais novos agem. Normalmente, a fase de adolescência, barbaridade. Aquele que tem filhinho pequenininho, né? A Selma tem lá 2 pequenininhos, o Fábio, a esposa, também tem um pequenininho, o Pedro já está começando a chegar numa idadezinha ali mediana, mas quando chega na adolescência, parece que o mundo transforma. Parece que esses garotos abriram os olhos para o mundo e se acham os donos das razões, não é verdade? Né? Eu sei o que eu estou falando, eu tenho. Já tive uma adolescente, tenho outra lá em casa. Parece que nada está errado.
Todo mundo está errado, menos eles. Não é assim? Não é assim? É assim. Mas nós temos que ensinar a eles como eles devem proceder. Se são jovens e são cristãos, eles têm obrigações para com Deus. Não podem fugir dessas obrigações. Assim como nós, os mais velhos, também temos obrigações para com Deus e não podemos fugir dessas obrigações. Deus não está deixando aqui na sua palavra qualquer resquício para a opção. Deus não está deixando a escolha em obedecer para nós. Ele simplesmente está dizendo, obedeça. A obediência à palavra do Senhor tem que ser irrestrita. Ela é inegociável. Jesus mesmo diz, sede santos porque eu sou santo. Não é uma opção eu ser santo. É uma obrigação, é uma ordem. Sede santos porque eu sou santo. Deus não está deixando escolha para nós. O problema é que nós achamos que ainda temos algum tipo de escolha. Nós não temos. A nossa obrigação como cristãos, primeiramente, é para com Deus. Se somos mais velhos, nós devemos nos lembrar que nós nos tornamos padrões aos mais novos. Nós não podemos nos esquecer disso. Por isso, nessa noite, nós queremos ver algumas atitudes que os jovens precisam ter na igreja. Primeira atitude está no verso 6. Diz assim o verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Primeira atitude é serem prudentes. E como o jovem é imprudente. Se tem uma pessoa na face da terra que é imprudente, é um jovem. Eu sei porque eu já fui. Aqueles que já foram jovens também sabem porque também já foram. Essa semana eu estava assistindo sexta-feira a um telejornal, acho que é Brasil Urgente, né? Carnificina na pura, tá bom. Mas teve um acidente em São Paulo, acho que foi em São Paulo ou uma outra cidade. Mostrou algum jovem, um jovem tinha caído de moto, estava na faixa de pedestre e tinha algumas pessoas ajudando aquele jovem ali, né? Fala, calma, não levanta, senão prejudica, esperando o socorro chegar para resgatar. Passou uma caminhonete, ali deve estar a mais de 100 por hora, simplesmente levou 4. Onde que estavam as pessoas ali socorrendo, ficou limpo. Parecia que não tinha nada no asfalto. Uma pessoa a mais de 100 por hora, numa rua que só podia andar a 50. Motorista, 19 anos de idade. Mostra a imprudência. O jovem, por natureza, ele é imprudente. Ele quer descobrir novas coisas, ele procura expandir seus horizontes, ver até onde ele pode chegar. Isso é natural do jovem, isso não é ruim, isso é bom. Mas é bom desde que feito dentro da perspectiva bíblica. Porque se o jovem for procurar horizontes na sua vida fora da perspectiva bíblica, sabe aonde vai dar isso? Em morte, em pecado, em largar as coisas de Deus. É isso que um jovem vai conseguir na sua vida, se ele agir com imprudência, se buscar os limites da sua vida, mas sem a perspectiva que Deus dá. Por isso, nós devemos ser prudentes, nós devemos agir realmente como prudentes. Só que para um jovem ser prudente, ele precisa primeiro ser instruído na prudência. E não tem maior exemplo do que eu e do que você, que somos mais velhos, né? Alguns mais velhos do que eu, mas eu já tenho filho, então eu tenho que ser prudente e ser um exemplo para as minhas filhas de prudência. Eu não posso ser um estabanado que age de qualquer maneira. Eu tenho que ter um pouquinho de bom senso. Eu tenho que saber como eu devo agir. Muitas vezes o jovem age com imprudência, não por culpa dele, mas por culpa nossa. Por culpa nossa. Porque nós, muitas vezes, como pais, como pessoas mais velhas que devemos ser exemplos de prudência, não somos. Agora, a culpa também não são só dos mais velhos. O jovem, você não escapa também da culpa de ser imprudente. Eu acho que todos aqui, depois de uma certa idade, já têm uma boa cabecinha para saber pensar naquilo que é certo e naquilo que é errado. Se toma decisões que são incorretas, não adianta ficar apontando, a culpa é do meu pai, a culpa é não sei de quem, a culpa é do outro que não me ensinou isso. Não, a culpa é sua também. Que não sabe pensar direito, que vai tomando decisões sem consultar, sem perguntar o que deve ser feito.
Você está cercado de pessoas que são mais velhas do que você e que têm bons conselhos a lhe dar em relação às suas decisões. Então não adianta também só culpar todo mundo e também não assumir a sua parcela de culpa quando toma decisões que não são corretas. Devemos agir com prudência. Provérbios 16 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mostra a importância de buscarmos conselhos. Jovem, busque conselho. Alguém disse uma frase, acho que em tom de brincadeira, né? Só não crio juízo porque não sei o que ele come. Né? É uma frase brincando, só não crio juízo porque eu não sei o que ele come. Mas muitas vezes é a frase de alguns jovens. Eles levam a vida na brincadeira. Como se, né, nada nesse mundo pudesse a fazer mal a eles. Leva a vida como se não houvesse amanhã. Esse é o jeito do jovem. A gente entende isso. Mas desde cedo você já precisa compreender que há limites para a vida. Há deveres, há responsabilidades que você desde cedo precisa aprender. A vida não é um conto de fadas. A vida não é um bem bom, o resto do jeito que você acha que é. A vida cobra um preço, e muitas vezes cobra um preço alto por decisões erradas. Por decisões erradas. Se você não quer pagar um preço alto por decisões erradas, comece desde cedo a tomar decisões certas. E para tomar decisões certas, olha, é somente aqui que você vai conseguir achar essas decisões certas. É na palavra do Senhor. É buscando conselho com Deus. Não adianta você achar que amiguinho tem os melhores conselhos. Não tem. Amiguinho nenhum tem melhor do conselho para você do que Deus. Amiguinho nenhum tem melhor conselho para você do que um cristão bem experimentado na vida, que é fiel à palavra, que você sabe que é prudente. Busque conselho com essas pessoas. O problema é que os jovens não fazem isso. Né? Nós vemos o rei Roboão, não é verdade? Filho de Davi. O pai morreu, ele assumiu o trono, buscou conselho com os mais velhos olha, vai com calma aí, meu amigo, né? Não oprime muito o povo não, filho de Salomão, não de Davi. Não oprime muito o povo não, porque teu pai foi foi duro com o povo. Dá uma afrouxada aí na corda, porque o negócio vai ficar feio se você puxar. Mas ele buscou conselho também com os mais novos. Os mais novos, não, rapaz, você tem que mostrar que você é homem. Desce a lenha, chega o rei. Não deixa barato não. Sabe o que aconteceu? O reino dividiu. Por causa de uma atitude errada. Por causa de conselhos buscados no lugar errado. Imprudência. Imprudência. Jovem, seja prudente. Seja prudente. Os mais velhos, sejam um exemplo também de prudência. Os jovens estão nos olhando, buscando pessoas que são prudentes, que agem com prudência. Porque eles querem esses exemplos. Muitas vezes não agem com prudência, porque não veem exemplos também. Devemos ser prudentes, não podemos agir de forma imprudente. Segunda atitude que nós temos que aprender está no verso 7. Verso 7 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Segunda atitude é serem íntegros. A gente fica íntegro? O que é isso? É palavrão? Nunca ouvi falar dessa palavra. Nem sei o que é. O que significa íntegro? Integridade é quase algo fora da nossa realidade. Né? Nós, olhando aí a Operação Lava Jato, vendo o que está acontecendo no nosso país, parece que é fora do senso comum uma pessoa íntegra. E é interessante que quando você é íntegro, as pessoas até assustam, né, com você. Que isso? Nunca vi isso. Né? Ainda mais quando a gente olha, né, aquele apartamento com malas e caixas de dinheiro, 51 milhões de reais. Você olha assim,
rapaz, o cara é bom negociante, né? O cara é bom, sabe fazer negócio, aquele camarada, mas sabe mesmo. Né? De forma ilícita, mas sabe. Eu estava lendo como ninguém guarda dinheiro dentro do apartamento se é dinheiro que é lícito, né? Vai esconder o dinheiro ilícito. Falta de integridade. Mas se você acha que falta integridade a quem rouba 51 milhões, mas se você fica devendo R$1 e não paga lá no mercadinho do seu bairro, você também está faltando com integridade. Porque custa 10 e você tinha 9, você tem que ir lá depois e levar R$1 que faltou. Somos realmente pessoas íntegras? Nós agimos realmente com integridade? Nós gostamos de apontar a falta de integridade nos outros, mas nós também estamos agindo? Como estamos sendo exemplos realmente de integridade? Jovem, você desde cedo tem que começar a ser íntegro agora. Aprender a ser íntegro quando for velho é mais difícil. Seja íntegro desde agora. Agora, o que é integridade? O que é esse palavrão? Integridade é uma forma bem sucinta, não é para você entender. Integridade o que é? É aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você está sozinho? Como você age quando ninguém está te vendo? Você age da mesma maneira quando está em volta das pessoas ou age diferente? Se a sua resposta for negativa a este questionamento, então você não é íntegro. Porque quem é íntegro, ele vai agir quando ninguém está vendo, da mesma forma quando ele está na frente das pessoas. Só que nós somos tão estúpidos, que nós nos esquecemos que tem uma pessoa que sempre está nos vendo. Nós nunca nos escondemos dessa pessoa, que é Deus. Deus, ele é o quê? Onipresente. Onipresente. Ele está em todo tempo, em todo lugar, passado, presente e futuro. Ah, deu nó na tua cabeça? É para dar nó mesmo na tua cabeça. Deus está em todo tempo, em todo lugar, passado, presente e futuro. Não adianta você pensar que você se esconde de Deus. Não adianta você vai pensar que você vai dar um nó em Deus. Você não dá um nó em Deus. Deus sempre está vendo o que você faz. Até aqui, ó, na sua mente. Onde ninguém penetra, a não ser você e Deus. Você também é íntegro aqui na sua mente? Devemos ser exemplos de integridade. Como cristãos, não podemos abrir mão de sermos íntegros, de sermos honestos. William Shakespeare disse isso: nenhuma herança é tão rica como a honestidade. Não tem nada mais precioso do que uma pessoa realmente honesta. E como falta isso nos nossos dias? Como há pessoas desonestas? Brasileira conhecida como aquele que sempre dá o quê? O jeitinho brasileiro. E a gente se orgulha, né? Oh, eu sou brasileiro, eu dou o meu o quê? Jeitinho. Só que nós nos esquecemos de tudo que envolve o jeitinho brasileiro. Envolve você passar a perna nos outros para você se dar bem. Envolve de você usar de desonestidade para ter ganhos. Envolve você mentir para que alguma coisa não seja descoberta. E a gente acha que isso é o quê? Motivo de orgulho. As pessoas olham, o povo mais desonesto do mundo, a gente, eba! É eu! Dá uma vergonha. Como cristão, eu não. Eu não sou assim, não. Se eu tenho que perder, eu prefiro perder do que ser taxado de uma pessoa desonesta. Por amor a Cristo, eu prefiro perder. Não podemos abrir mão de sermos íntegros, de sermos honestos.
Deus está nos olhando. Deus está nos observando, vendo cada uma de nossas ações. Nós não podemos achar que escondemos alguma coisa de Deus. E Deus cobra o preço. Deus cobra o preço. Você está achando que o Gedel lá vai ficar impune? Não vai. Você acha que ele se deu bem? Não se deu não, meu amigo. Você acha que vai se dar bem? Não vai não. Tira teu cavalinho da chuva. Desonestidade não vai para frente. Salmo 101:3 diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Não porei coisa o quê? Injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder daqueles que se desviam. E muitas vezes nós olhamos aqueles que estão aí fora, desviados da palavra do Senhor, vivendo uma vida que parece que tudo vai bem. E muitas vezes a gente o quê? Oh, legal, hein? Continua aí, baixa nas costas. Ah, meu filho, continua a tua vida. Não. Eu devo aborrecer o proceder de gente desonesta. Eu devo aborrecer o proceder de gente que não é íntegra. Mas devo realmente mudar a minha atitude se não estou sendo íntegro. Não posso abrir mão da integridade. Jovem, não abra mão da integridade. Aprenda desde cedo a ser íntegro. Pais, vocês somente terão filhos prudentes e filhos íntegros se vocês também forem exemplos de prudência e de integridade. Caso contrário, você estará criando filhos que não vão ser prudentes e não vão ser íntegros. Essa é a realidade. Não adianta você achar que vai ser diferente. Não vai. Os nossos filhos estão nos observando, vendo cada coisa que nós fazemos. E eles vão seguir os nossos exemplos. Ah, mas meu pai, você vai seguir exemplo de pessoas mais velhas. Mas eu não tenho filho aqui. Os jovens estão olhando para você, vendo o seu proceder, vendo como você age. Haja com forma prudente, haja de forma íntegra. Seja um exemplo para quem é mais novo na fé. Seja um exemplo para quem é mais jovem. Eles precisam aprender, e precisam aprender através de exemplos. É o que Paulo coloca para Tito. Seja pessoalmente padrão. Padrão é aquela pessoa que todos olham e querem copiar, ser igual. Nós estamos sendo realmente padrões de prudência e de integridade? Nós estamos sendo. Pessoas aí de fora do mundo olham para nós como cristãos e vê padrão de prudência e de integridade? Ou só vê mais um igual a eles? Um igual a eles. Como estamos agindo? Como estamos agindo? Terceira atitude está no verso 8. O ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Terceira atitude é serem dignos. Eu procurei no dicionário o que seria integridade. Lá vai estar dizendo assim: ser digno é a qualidade de quem é honrado, exemplar, que procede com decência, que tem bom caráter, uma boa conduta, uma pessoa honesta. Dignidade é a qualidade de quem é honrado, exemplar, que procede com decência, que tem bom caráter, uma boa conduta, uma pessoa honesta. Jovens, vocês precisam aprender a ser dignos. Vocês precisam agir com dignidade na sua vida. Vocês precisam ter uma boa conduta. Vocês precisam ter um bom caráter. Vocês precisam ser exemplos também para quem é mais novo do que você. Né? Nós temos aqui o Caio. Caio tem 2 irmãos mais novos, né, Caio? Heloísa também. A Fernanda e o Gabriel. O Caio, o Kaique e o Cauê. Tem que ser exemplo de
Dignidade para eles também. A Nicole aqui também, né, Nicole? 2 irmãos. Todos nós temos pessoas mais novas do que nós. E que devemos ser exemplos para essas pessoas. Exemplo começa daqui de cima e vai até lá embaixo. Nós não podemos pensar porque eu só tenho 10 anos de idade, não tem gente mais nova que você. E você já tem que ser um exemplo para essa pessoa também. Nós devemos realmente ter uma boa conduta. Como cristãos, eu não posso abrir mão de ser digno. Como diz o verso, se eu sou digno, se eu ajo de forma íntegra, prudente, com dignidade, a palavra do Senhor, aquele que quer apontar alguma coisa contra você, o que ele vai fazer? O que vai acontecer? Vai ficar o quê? Envergonhado. Porque a hora que chegar a apontar o dedinho para você, fala assim, não tenho que falar nada dessa pessoa. A hora que ele quiser apontar alguma falha em você, fala assim, não tem. Quando as pessoas olham para nós, e se for apontar o nosso caráter, rapaz, nem te conto, né? Se eu for contar os podres dessa pessoa, né, fico aqui até o ano que vem. Nós devemos ser exemplos para todos. Jovem, não abra mão de agir com dignidade. Nós devemos realmente buscar ser exemplo para todos. O grande problema é que muitas vezes o jovem, para ser aceito no seu grupinho, ele abre mão, né? Chega lá na escola, vê aquele grupinho de pessoas, ele quer se enturmar com aquele grupinho ali, ele quer ser amigo daquele grupinho ali, eu tenho que ser amigo dessas pessoas, e o que ele faz? Mas eu acho que isso aqui não tem problema. Se eu não fizer isso, acho que não vai ter problema nenhum, né? E vai abrindo mão de alguns preceitos, de algumas coisas que lhes foram ensinadas. Só que agindo dessa forma, ele vai abrir mão também de viver uma vida exemplar. Ele vai abrir mão de algo que é muito valioso para ele, que é o seu caráter. O caráter de uma pessoa não tem preço. O caráter de uma pessoa é valioso demais para ser aberta a mão por qualquer grupo de amigos. Alguém disse com muita propriedade que amigos que aplaudem sempre são os piores amigos que existem. Amigos que aplaudem sempre. Jovens, presta atenção nisso. Amigos que dizem, você é o cara. São os piores amigos que você pode ter na tua vida. Aquele amigo que mostra os teus erros, fala assim, você está errado. Acho que você não deveria estar fazendo isso não. Muda de vida. Esses amigos são valiosos. 1 Timóteo 3, 16, 17 diz o quê? 2 Timóteo, aliás. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Com um propósito, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se alguém chega em você, meu querido jovem, e fala, meu querido, o jeito que você está agindo não é certo. Agradeça essa pessoa, porque essa pessoa realmente ama a sua vida. Se você é um pouquinho mais velho, está agindo de forma errada, e se chega alguém em você e fala assim, meu querido, o que você está fazendo não é legal. Agradeça essa pessoa, porque essa pessoa ama a sua vida. E ela quer que você tenha um padrão de conduta que é totalmente diferente daquilo que o mundo ensina. O padrão de conduta que o mundo ensina é, você tem que se dar bem, custe o que custar. Se você tiver que pisar em outro, fazer o que você faça, porque o objetivo é que você se dê bem. Deus não ensina isso. Deus ensina, acima de tudo, agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor. Se você vai ter que agir de desonestidade para ganhar alguma coisa, não faça, porque Deus não vai se agradar. O que Deus ensina, o que Deus quer dos seus filhos é obediência irrestrita a Ele e à sua palavra. Isso é fato. Isso é fato.
Por isso não abra mão de ter uma conduta correta, uma conduta digna, que pessoas possam olhar para nós e ver pessoas realmente diferentes. É triste quando o mundo olha para um cristão e fala: o que você tem diferente de mim? Qual que é a sua diferença? Você faz o que eu faço? Ninguém, não estou vendo. Você mente como eu minto. Você rouba como eu roubo. Ah, mas não é 51 milhões, né? É só 10 centavos. É a mesma coisa. Para Deus roubar 51 milhões e roubar 10, é roubo, é pecado, está errado e ponto final. Não adianta você ficar querendo taxar pecadinho, pecadão, né? E é quase pecado. Não, pecado é pecado. Erro é erro. Errar o alvo é errar o alvo. Você errou, perdeu. Tem que ter uma mudança. Jovem, aprenda desde cedo que há necessidade de ser um padrão realmente de conduta. Há necessidade de você ser digno realmente no seu caminhar. Há necessidade de você ser prudente no seu caminhar. Há necessidade de você ser íntegro no seu caminhar. Isso é caráter. Isso não tem valor, não tem coisa mais preciosa do que o caráter de uma pessoa. E isso é construído ao longo da vida, desde cedo até mais velho. Agora os mais velhos precisam estar ensinando os mais novos. Porque nós temos muito mais bagagem de vida do que eles têm. Nós temos muito mais experiência do que eles têm. Nós passamos por muito mais coisas na vida do que eles passaram. Por isso nós podemos ensiná-los melhor do que ninguém como se deve caminhar. Se somos cristãos, não há desculpa para nós. Não tem desculpa. Nós precisamos realmente agir com dignidade. Jovem, busca conselho com pessoas mais velhas. Pessoas que realmente você vê que são prudentes. Pessoas que você vê que são íntegras. Pessoas que você vê que são dignas. São dessas pessoas que você deve buscar conselho. É dessas pessoas que você deve seguir o exemplo. Não de outras. Não de outras. Não abra mão do seu caráter. Por ninguém e por nada. Deus está procurando cristãos realmente fiéis, que obedeçam a sua palavra. Nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida que agrada a você, pode ter certeza, vai desagradar a Deus. Viver uma vida que agrada a você, pode ter certeza que desagrada a Deus. Agora, viver uma vida que agrada a Deus, pode ter certeza que vai agradar a você. Essa é a realidade. Haja com, vamos lá? Haja com prudência, integridade e dignidade. Não abra mão dessas três coisinhas que formam o nosso caráter. Prudência, integridade e dignidade. O mundo está nos olhando, nos observando e procurando pessoas que agem dessa forma. E quando eles vê, eles dão valor. Nós já passei várias situações em que a pessoa olha até meio assustada por causa do modo de agir. E ser uma oportunidade de testemunhar do amor de Cristo para essa pessoa. Do amor que transforma vidas. Do amor que transforma as vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos deixa a Tua palavra para nos auxiliar na nossa caminhada neste mundo. Obrigado porque o Senhor ainda é misericordioso conosco e, mesmo errando, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de corrigir o nosso caminhar. Que o Senhor possa estar dia a dia nos auxiliando a ser realmente prudentes, a sermos íntegros, a sermos dignos. Nos ajude, Senhor, porque nas nossas forças isso é totalmente impossível, porque ainda somos pecadores, ainda queremos satisfazer os nossos desejos carnais, mas que nós possamos ter o Teu auxílio
para sermos realmente exemplos. Aqueles que são mais velhos sendo exemplos para os mais novos. E aqueles que são novos, enxergando nos mais velhos um modo realmente de agir em que o caráter tem valor. E desde cedo os nossos jovens possam realmente viver com prudência, com integridade e com dignidade também. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém.